Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Os irmãos têm uma história muito bonita e admirável. O Senhor preserva essa igreja que tem tanto contribuído com a obra de Deus, com a expansão do reino do Senhor. Deus abençoe a vocês de maneira especial. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 15, versículo 21, o seguinte: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Pai, nós agradecemos pela oração feita. Quero te agradecer pelos momentos que nós tivemos aqui de adoração. Queremos, Senhor, também colocar nas tuas mãos ao Levi e a sua família, tranquiliza-os. E eu peço, Senhor, que tu possas trazer ao nosso coração tua voz, acalentadora, consoladora, abençoadora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é factível que muitas vezes nós não desejamos e às vezes nós praticamos determinadas coisas por obrigação, não porque queremos. Quantas pessoas não se mantêm casadas por um sentimento de obrigação? Quantas não são as pessoas que trabalham em determinados serviços, não porque amam, não porque querem, mas porque são obrigadas a assim fazê-lo. Na vida, nem sempre, e na verdade, na maioria das vezes, nós começamos a fazer determinadas coisas porque somos obrigados a fazer. E sei que algumas pessoas aqui que nos ouvem, talvez você em casa também, deve estar fazendo algo na sua vida, não porque você esteja com prazer, não porque você esteja com alegria, mas porque você está sendo forçado pela circunstância a realizar, a fazê-lo. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma enfermidade em nossa casa, não porque nós queremos, mas porque estamos sendo forçados a essa circunstância, a cuidar de pessoas ou a cuidar de nós mesmos, porque não temos uma outra opção. Nós estamos aqui diante de um texto, apesar de curto, mas que é envolvido por muita paixão, por muitas circunstâncias ao redor, que eu gostaria de compartilhar convosco nesta manhã. Estamos aqui em um momento de muita tensão na cidade de Jerusalém. Jesus, ele fora preso pela madrugada, fora julgado pelo início ou final da quarta vigília, e fora a Pilatos, fora julgado rapidamente, castigado, e está indo na direção do Monte Gólgota. Uma multidão está tensa. Uns estão gritando, dizendo que ele é um impostor. Outros estão sofrendo, estão chorando, porque foram afetados pelo seu ministério durante os 3 anos em que se revelara ao mundo. Aquele momento é um momento de muita tensão, é um momento de dor, é um momento de muita fúria, de ódio e de amor ao mesmo tempo. É nesse caminho, saindo de lá do Sinédrio e passando pela via, a chamada Via Dolorosa, e indo em direção ao Monte Gólgota, que acontece esse encontro. Jesus, ele se depara com um homem chamado de Simão. E esse homem, nós não temos muitas referências sobre ele. No entanto, algumas coisas são importantes nós frisarmos. Simão significa aquele que ouve.
Cirene, ele é chamado de Cirineu porque nasce em Cirene, ele é da região de Cirene. Hoje, atualmente, é a Líbia, no norte da África, vizinho ao Egito. Esse lugar é citado na Bíblia porque haviam muitos judeus que temiam a Deus e que viviam nessa região e seguiam a lei de Moisés. Nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, quando o Pentecostes estava para acontecer e estavam ali reunidos em Jerusalém, no período da Páscoa também, sirineus, judeus sirineus. Também observamos que os sirineus, eles fundam a igreja, os sirineus convertidos ao Evangelho, fundam a igreja de Antioquia. Era também de Cirene que estavam os judeus que eram profetas e eram mestres e que impuseram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé para que pudessem ir para a primeira viagem missionária. Sirineus eram conhecidos também como homens que temiam a Deus. Mas esse homem que está ali na cidade de Jerusalém, vindo do campo e entrando na cidade, é pego de surpresa. Ele não era convertido ao Evangelho. Ele não tinha um relacionamento com Cristo. Ele era um judeu que estava ali porque a Páscoa estava acontecendo. E forçado pelos soldados romanos e obrigado pela lei romana de andar as milhas que eram obrigados a andar, ele é chamado e tomado à força e obrigado a carregar a cruz com o nosso Senhor. Ele estava ali por uma ocasião, ele não planejou, ele estava passando talvez até por uma curiosidade, mas fora tomado e obrigado a carregar a cruz. Seus filhos aqui mencionados, o Alexandre e o Rufo, são mencionados provavelmente porque eram conhecidos pela igreja. E quando o evangelista Marcos começa a escrever o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, ele faz questão de citar a estes dois homens, Alexandre e Rufo, filhos de Simão, o Cirineu. Este homem foi então conhecido, pai desses homens, a carregar a cruz do Senhor. Permitam-me então trazer aqui alguns aspectos importantes para a nossa vida cristã, para nós que muitas vezes estamos enfrentando situações como essa que você está vivendo, e eu também. Nós não marcamos um encontro com o vírus coronavírus, mas nós estamos precisando conviver com ele. Estamos precisando nos adaptar a essa nova forma de enfrentamento de uma doença silenciosa, mas mortal. E assim como também muitos outros desafios. O primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com você é que o sacrifício deste homem, Cristo Jesus, Deus homem, teria que acontecer fora da porta. Ele se encontra com Jesus em um caminhar pelas ruas de Jerusalém, indo para fora de Jerusalém. Isso me faz então lembrar o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12. Porque os corpos de animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Ele está em um caminho em direção às portas que saíam de Jerusalém. Ele estava sendo vituperado pelas blasfêmias e pelas arrogâncias e pelo ódio do povo. Alguns estavam sofrendo com o seu sofrimento, mas outros estavam vibrando com o seu sofrimento. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui, meus irmãos. O verdadeiro sacrifício a Cristo acontece não quando nós estamos reunidos aqui dentro do arraial de Deus.
O verdadeiro sacrifício ao Senhor acontece lá fora, quando nós estamos diante de todas as vulnerabilidades, quando somos tentados e nós dizemos não, quando nós somos, em muitas ocasiões, levados a circunstâncias difíceis e somos colocados à prova, nossa fé é colocada à prova, e você tem que dizer não. Quando nós desejamos realmente seguir a Cristo, devemos nos lembrar que nós devemos ir a Ele levando o mesmo vitupério. Seguir ao Senhor, andar com o Senhor, implica em estar aberto para o sofrimento, implica estar aberto para o martírio, implica estar não desejoso e querendo sofrer, mas estar disposto a qualquer que seja o desafio ou a tribulação, ou qualquer que seja a circunstância diferente daquilo que você planejou, mas disposto a enfrentar. Isso porque o nosso sacrifício acontecerá diante das famílias que nós muitas vezes convivemos e não nos conhecem. Apenas deverão ser conhecidas, elas deverão nos conhecer por aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Você deverá ser conhecido pelo sacrifício que você faz em querer andar com o Senhor, em querer viver com o Senhor, em querer se entregar ao Senhor, seja qual for a dor que você tenha que enfrentar. O seu sacrifício primordial acontece fora das portas do arraial. O segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos diz respeito ao carregar a cruz sozinho. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 16 e 17, que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Levaram então Jesus e ele carregou a própria cruz, sozinho. Há momentos, meus irmãos, que a cruz deve ser levada por nós sozinhos. E você não tem opção de dividi-la com uma outra pessoa por determinado momento. Às vezes o nosso sacrifício, o nosso carregar da cruz deve ser encarado como algo pessoal e não coletivo. Às vezes nós queremos compartilhar, mas por mais que você tente fazer isso, as pessoas não compreenderão. E não estarão dispostas a isso. Por quê? Porque é o seu momento. É a sua hora. Às vezes nós estamos desejando, de alguma forma, tentar aliviar essa carga, aliviar essa tribulação, aliviar essa dor. Mas não se esqueça que por muitos e muitos momentos você terá que aprender a caminhar com a sua dor sozinho. E nesse caminho de Jesus, carregando a sua própria cruz, nós entendemos que a nossa vida, que se espelha dele, precisa estar disposta ao sofrimento não somente do vitupério ou da vergonha diante de todos, mas também de saber que essas pedras e essas blasfêmias e esse apontar de dedo e essas calúnias precisarão ser suportadas por mim. Por mais que você deseje compartilhar, você precisará saber que há momentos que será você e Deus, você e o Espírito Santo, você e o seu momento sozinho pela madrugada, só você. Há mais uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No caminho, Jesus sofre enquanto carrega a cruz. Ele chega ao limite das suas forças físicas. E ele começa então a atrapalhar o cortejo. Os soldados romanos começam a ficar inquietos, porque ele cai, ele sofre, enquanto ele está tentando carregar aquele tronco sobre os seus ombros. Então é aí que Simão Cirineu é forçado a ajudar a Jesus.
Aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina que mesmo sendo Ele Deus, Ele não deixou de considerar a necessidade de ser ajudado. Isso quer dizer que muitas vezes eu tenho que suportar a dor sozinho, é verdade. Mas, meus irmãos, o Senhor também conhece os nossos limites. Viu, irmãos, vocês que são pais. Pastor Samuel, que carrega um fardo de uma igreja que ele ama, mas sabe o quanto sofre por isso. Às vezes sim, a gente tem que sofrer sozinho, mas há um limite para isso. E quando chega esse limite, meus irmãos, Deus envia o socorro. Ele envia alguém, Ele envia 2 ouvidos para lhe ouvir. Ele mostra o escape, ele apresenta a porta. E às vezes essa porta que se abre vem de alguém que você menos espera, talvez até do seu próprio inimigo. Foram os romanos que estavam o crucificando, que fizeram com que um homem lá africano, de pele negra, um judeu, que temia a Deus e seguia a lei de Moisés, não conhecido, pudesse ser o instrumento do próprio Deus para ajudar o nosso Senhor a carregar a cruz. Sendo Ele Deus, Ele não dispensou ajuda. Para você ser forte, não significa dizer que você tem que levar o tempo inteiro esse fardo sozinho. Haverá um momento de um limite. E Deus conhece o seu limite. Deus conhece o seu limite. E quando chegar esse limite, não rejeite a ajuda. Não rejeite o abraço. Não rejeite aqueles que se aproximarem de você, mesmo que seja forçado. Mesmo que não queiram fazê-lo. Mas aceite. Isso eu me dirijo aos irmãos mais idosos, da igreja, que muitas vezes não gostariam de depender de ninguém, gostariam de poder viver a vida de maneira autônoma até o fim. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, existe um limite para isso. E às vezes nós precisamos da ajuda de alguém que foi enviado por Deus. Por Deus. Abrace a ajuda. Não somente a cruz, abrace também a ajuda. Não abrace somente o sofrimento, abrace também a providência divina para fazer você suportar a jornada que você ainda tem que carregar durante toda a sua existência. Também, meus irmãos, eu gostaria de trazer um outro aspecto aqui. Simão Cirineu não conhecia Jesus. Ele era um judeu, africano. Mas nessa ocasião, próximo do Salvador, Simão vê a crucificação de uma maneira totalmente diferente de todos que estavam cercando aquele espetáculo. E não só ele, mas a família de Simão Cirineu é afetada positivamente por esse ato que ele realizou. Observem que o evangelista Marcos diz que ele é pai de Alexandre, de Rufo, e esse Rufo que é citado também por Paulo. Esse ato, esse sofrimento conjunto de Simão, o Cirineu, junto a Jesus, não muda somente a sua vida, muda a vida da sua família inteira. A família dele é afetada. A mente dele é mudada, o olhar dele muda, o coração dele muda, tudo é afetado por aquele aproximar-se dele, mesmo forçado, de carregar a cruz com o nosso Salvador. Assim é o Evangelho. É possível que alguém esteja aqui neste recinto e veio por causa de uma ocasião, forçado por alguma circunstância, ou convidado. Veio, ou você que está em casa e me ouvindo, de alguma maneira, você pode estar me ouvindo, não porque você deseja de todo o seu coração, mas o fato de você estar aí, e você está ouvindo as canções que foram entoadas ao Senhor, as orações que foram feitas, os pactos aqui realizados na apresentação do Levi,
isso que você está testemunhando é um instrumento do Senhor para alcançar o teu coração, a tua alma, a tua mente, o teu ser. O fato de você estar aqui perto, forçadamente talvez, o seu coração não disposto, mas forçadamente puxado por uma mão invisível, significa dizer que Deus tem sim um plano na sua vida. E isso poderá mudar não somente você, mas poderá mudar a sua família inteira, o seu futuro, a sua história completamente. Quando nós começamos a nos aproximar de Deus, e onde está Deus? Deus está presente onde a igreja do Senhor está presente. O Senhor está aqui presente, a igreja está aqui presente. E quanto mais você aproxima-se dele, o seu olhar muda, o seu coração muda, a sua forma de pensar muda completamente. E isso significa a transformação poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Simão Cirineu era como eu, ou como você, ou como nosso irmão que contou aqui brevemente o seu testemunho. Simão Cirineu, apesar de ser um religioso, certamente se sentia pecador, como eu e como você. Se sentia com débito com Deus. Talvez realizava os seus atos religiosos numa tentativa desesperada de aliviar a culpa do seu coração. Assim como muitas pessoas tentam se aproximar de Deus realizando sacrifícios, subindo montes e descendo montes, rasgando os seus joelhos, carregando pedras sobre a cabeça ou tentando desesperadamente agradar a Deus por meio da sua religiosidade. Simão Cirineu era como qualquer um de nós, tentando se aproximar de Deus, mas sem saber o caminho. Até que a mão poderosa do Senhor, usando um carrasco romano, fez com que ele se aproximasse da cruz, aproximasse do seu Salvador, e ele pudesse ver com aquele sacrifício, sendo ele testemunha ocular do que os outros viam e o que ele experimentava. Imagine Simão Cirineu carregando naquela via dolorosa, aquele tronco junto com o Senhor, enquanto ele sangrava, o sangue de Jesus também se estampou sobre as suas vestes. O olhar de Jesus, em muitas ocasiões, se cruzavam com o olhar de Simão Cirineu. Em muitas ocasiões, enquanto ele estava indo, Jesus, cansado, tentava ajoelhar-se e ele segurava-o, para que ele não fosse ainda mais chicoteado. Nesse caminhar doloroso, subindo o monte Gólgota e chegando até lá, ao chegar lá e vê-lo sendo crucificado, ele percebeu: esse homem morreu por mim. O seu sacrifício foi por mim. As suas dores foram por mim. Eu não tinha condição de pagar as minhas culpas. Por mais sacrifícios que eu fizesse, ou que saísse de Cirene e viesse para todas as festas realizadas em Jerusalém, eu não poderia eliminar a culpa do meu coração. Mas olhando para a cruz, olhando para o Filho de Deus, olhando para a fúria, a ira de Deus contra os meus pecados no seu próprio Filho, e eu crendo no que Ele fez por mim, eu me sinto livre, liberto, totalmente purificado de todas as minhas dores e culpas internas. Talvez o que você precise não seja ficar rico. O que você precisa não é de uma vida confortável, porque você nunca o terá. O que você precisa é de perdão. O que você precisa é de alívio para as suas culpas. O que você precisa é que o sangue, o sacrifício, a violência da justiça de Deus que caiu sobre Cristo purifique você de todos os seus pecados. Assim como fez com este homem. O homem que não esperava. O homem que saiu da sua terra e caminhou quilômetros para chegar a Jerusalém. Alguém que não marcou um encontro agendado com Deus, mas que carregou a cruz juntamente com o seu Salvador. Você estar aqui, mesmo sem querer,
com um propósito divino sobre a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Assim como este homem, que teve não somente a sua vida, mas a vida de toda a sua família transformada pelo poder do Evangelho. Gostaria de encerrar, meus irmãos, fazendo a seguinte aplicação. Ser surpreendido por algo contra o meu desejo, um desejo que eu não tinha, mas ser forçado, pode ser ruim, é verdade, mas não quer dizer que seja para o meu mal. Aquilo que você está vivendo hoje, sem querer, sendo forçado a continuar, sendo forçado a ter que enfrentar. Eu sei que é ruim, eu sei que causa dor, mas isso não significa dizer que isso é para a sua morte, que é para o seu mal. Se Deus está permitindo que isso aconteça, existe um propósito muito maior sobre isso que você não conhece. Sabe o que eu digo a você? Continue, persevere, vá adiante, confie em Deus, olhe em direção à cruz, não esqueça de olhar para o autor e consumador da sua fé. Essa história ainda não terminou, continue. Em segundo lugar, não importa por quanto tempo você venha sofrer, desde que você esteja em boa companhia. Porque você pode estar sofrendo porque você está querendo sofrer. Pode ser que você esteja carregando um fardo maior do que você pode, porque você não está ouvindo o seu Senhor. Se você estiver ouvindo o seu Senhor, apontando em direções que pode trazer alívio a você, sigam. Observe que Simão Cirineu está sofrendo junto com o Senhor, mas aquilo está produzindo profundas transformações positivas no seu interior. Não morte, vida. Enquanto ele está sofrendo e caminhando, se ele está na companhia, numa boa companhia, e na companhia do seu Salvador, não importa o que venha acontecer, eu estou bem. Lembra do barco enquanto atravessa o lago de Genezaré? Enquanto é solapado por ondas de um lado para outro, jogando esse barco em todas as direções? Jesus dormia. E o que ele esperava dos seus discípulos? Esperava que eles crescem, que embora tudo pudesse fugir do controle deles, mas o Senhor estaria no barco. E se o Senhor estar em nossa companhia, se o Senhor estar na nossa vida, se o Senhor estar conosco, o que nos poderá fazer o homem, meus irmãos? Se você estar em boa companhia, não importa o tempo que você sofra, você está bem. Se você está com o seu Senhor, você está bem. Se você está andando com Jesus, você está bem. Não importa os chicotes, não importa o sofrimento, não importa a vergonha, não importa o que você passa, você está bem, você está com o seu Senhor. Alegre-se nisso, descanse nisso, esteja em paz, porque você está seguro. Também gostaria de dizer a você que a proximidade dos sofrimentos de Cristo, ou do vitupério, da vergonha de andar com Deus, nos torna bem-aventurados. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque a vossa recompensa é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diz: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Também no capítulo 3 e o versículo 14, ele diz: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês serão abençoados. O que está sobre você, meu querido irmão,
ao andar em sofrimento, fazendo a vontade de Deus, é a bênção do Todo-Poderoso. Não é a maldição, é a bênção do Todo-Poderoso. Eu encerro, portanto, dizendo que a nossa fé em Cristo, a despeito de qualquer coisa que venhamos a enfrentar, planejando ou não planejando, pode ser afetada por nosso próprio exemplo, não por palavras, não de dizer aos nossos filhos, não de dizer aos nossos amigos, não de dizer aos nossos colegas, mas pela nossa própria experiência. Acredito que a principal referência para a conversão da família de Simão Sirineu não foram as palavras que ele usou, porque talvez ele nem conseguisse descrever o que experimentou, mas foi o que ele fez, suas ações. Às vezes nós esquecemos de que nós pregamos o Evangelho também, não por aquilo que nós falamos apenas, o que nós pregamos apenas, mas principalmente pelo que fazemos, as escolhas que nós temos. Aquilo que você faz, muitas vezes grita, ou é como um aguilhão na alma das pessoas, de maneira muito mais forte do que o que você fala. Então, pais, sejam um exemplo para os seus filhos. Filhos, se vocês querem que os seus pais convertam o seu evangelho, escolham as ações e não só as palavras, dentro da sua casa. Se você deseja que o seu patrão admire o evangelho e um dia ele possa atender um convite seu para estar aqui nessa casa, ouvindo o evangelho, seja um servo que não serve apenas um homem, mas serve na empresa como ao seu senhor, ao ponto de o seu patrão olhar para você e dizer: este homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, e eu quero saber o que é que ela sabe que eu não sei. E eles serão então atraídos pelo evangelho, pelo seu exemplo, pelo que você fez, pelas escolhas que você fez, não apenas por suas palavras. Que Deus abençoe essa igreja pelo seu grande exemplo. Essa igreja tem atuado como instrumento de Deus, como ferramenta do Senhor nesse mundo, não só por palavras, mas por ação. Quantas obras têm sido realizadas por esta igreja, pelas famílias desta igreja. Vocês honram aqueles que foram antes de vocês. Continuem assim. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe as suas famílias, Deus abençoe as suas escolhas, e que aquilo que vocês façam grite como um grito insuportável nos ouvidos dos ímpios: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E Deus os abençoe.